há uma semana mais ou menos, a gente estava ali, tem um programa aqui no verão de futebol, a igreja aqui, e a gente, e toda a molecada ali participando e tal, e eu estava ajudando em um dos grupos, onde estava jogando o filho do pastor aqui, o Cris. Tem 8 anos, se não me engano, né? E aí, cara, no meio do jogo, aquela alvoroço ali da molecada, assim, ele para junto com outro menininho e faz assim, os outros moleques passando assim, jogando e tal. E nem o Douglas viu isso. Depois do jogo, eu falei, ô Cris, você tava orando no meio do jogo? Ah, sim. A gente parou pra orar. E por que você orou? A gente tava orando pra vencer. Então, é isso. Esse é o pastor Douglas aí. É com você. Um bom dia a todos vocês aí, né? Ô, Wendel, assim fica até difícil começar a falar. E vai ficando mole com a idade, né? É tão gostoso ver, assim, quando os nossos filhos, eles colocam o Senhor no primeiro lugar, né? E antes até de complementar aí, entrar no nosso assunto, falando dos filhos, né? Nós estamos realizando do dia 20 a 27 de julho, uma viagem missionária a São Tomé e Príncipe. São ilhas pequenas na África, dos menores países africanos e um dos maiores desafios. E a gente tem orado muito aqui em casa, nos nossos cultos diários, por esse projeto. E eu tenho orado muito para levantar as pessoas, para ir conosco, e os recursos financeiros. Todo culto a gente tem falado sobre isso. E não nessa sexta-feira passada, a minha filha e meu filho, na hora do culto da sexta-feira, o papai, a gente tem conversado aqui, e eu e o Cris decidimos pegar todas as nossas reservas de dinheiro, que a gente estava guardando para comprar um brinquedo, e a gente vai dar para São Tomé e Príncipe. E eu fiquei assim, né? Uau! Ela foi lá, tinha ganhado um dinheirinho do vovô, de aniversário, de Natal, tudo que ela tinha juntado, né? E deu. Ela e o Cris. A Olivia tem 11 e o Cris tem 8. E ela falou, e ele, olha, papai, o senhor tem orado por pregadores, então eu e o Cris decidimos que a gente vai fazer um ponto de pregação. Eu falei, filha, mas são 8 sermões, né? Ela falou, não, papai, eu vou apresentar junto com o Cris. Isso mexe com a gente, né? Como pai. E eu louvo a Deus pelos meus filhos e por estar com vocês hoje de manhã. Quando o Wendel comentou dessa iniciativa, né? Eu fiquei, assim, muito emocionado, porque eu tenho, assim, um lugar especial pelo Ministério dos Homens, vamos dizer, e a necessidade nós temos. Na última congregação, a gente estabeleceu, e a gente se encontrava toda semana com os homens da nossa congregação, e a gente conversava um pouco. A gente até adotou uma estrutura, até comentei com o Wendel, muito bonita, de um ministério que tem nos Estados Unidos, Promise Keepers, os cumpridores de promessa, que eles têm alguns valores para os homens, e é algo bastante interessante. Mas muito obrigado por ter me convidado e estar aqui com vocês. Eu vou tentar aqui compartilhar uma série que a gente estudou nesse grupo de homens. Foi uma série de 7 mensagens. Então, o que eu fiz é o seguinte, eu vou tentar resumir essas 7 mensagens aqui nos próximos minutos. Então a gente vai jogar algumas bombas, como eu digo, né, conceitos fortes, mas para quem sabe você possa pensar e carregar consigo alguns conceitos. Eu sei que a gente já orou, mas eu gostaria de orar mais uma vez, para que Deus possa nos abençoar. Querido Pai, obrigado pela oportunidade que temos,
que o Senhor de ter nos acordado para estarmos juntos com este grupo, e suplicamos que possamos ouvir a tua voz, e somente a tua voz. Perdoe todos os nossos pecados e fale ao nosso coração. É o nome de Cristo que nós oramos. Amém. Eu vou só preparar aqui e mostrar alguns slides para facilitar e acho que tornar um pouquinho mais interessante. Mas depois a gente vai para a Bíblia e a gente vai ficar ali na Bíblia. Então você pode, se não tem sua Bíblia aí, quem sabe alcançar, para que a gente possa fazer esse estudo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui né? Vamos ver se vocês vão estar vendo aqui, vamos ver. Estão vendo meus slides? Sim. Perfeito. A série que eu fiz foi As Grandes Tentações do Homem. E essa série foi baseada nas tentações de Jesus Cristo. Quando Jesus, ele passa pelo batismo, né? Ele encontra durante 40 dias, ou melhor, ele passa 40 dias no deserto, e depois ele enfrenta 3 grandes tentações, assim como conhecemos. E baseado nessas 3 tentações, após o batismo de Jesus, que eu quero conversar com você hoje e ver que semelhanças nós podemos ter como homens e as tentações que enfrentamos. Mas por questões de curiosidade, eu quero levar você, quem sabe, aos locais que as pessoas consideram que ocorreram as tentações, ou locais que, de certa maneira, celebram, né, as tentações ali de Jesus em Israel, na Jordânia, nas terras bíblicas. E aqui eu vou estar seguindo a sequência das tentações de Lucas. Lucas capítulo 4. Nós temos as tentações em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. E eu vou falar um pouquinho, quem sabe, sobre isso. Então nós temos aqui vocês estão vendo, e eu estou dando aqui, né, um zoom no local. Aqui encontra ali ao norte do Mar Morto o Rio Jordão, que nasce acima do Mar da Galileia, né, entre a divisa entre o Líbano e Israel. Ele deságua no Mar da Galileia, e do Mar da Galileia ele continua descendo até o Mar Morto. E o Rio Jordão, ele torna-se algo natural que faz fronteira. Ali tem o local onde nós acreditamos que Jesus tenha sido batizado. E o que você está vendo aqui, você vê o Rio Jordão no meio do deserto. Esse lado da foto que você está vendo é Israel, e do lado da quem está tirando a foto, né, do que a gente tirou a foto aqui desse lado, é a Jordânia. Então o Rio Jordão ali faz essa divisa. E é interessante, então de um lado está o Jordão, Israel, do outro lado está a Jordânia, e você vê o Rio Jordão, quando passa pelo deserto, vai ter essa cor escura, bastante vegetação ao seu lado. Claro que foi mudado devido à retenção de água no Mar da Galileia, que provê hoje água para Israel, né, potável para eles beberem. Mas então houve uma mudança e o rio ele meio que diminuiu. Mas o que você está vendo seria o local onde as pessoas celebram aonde Jesus teria sido batizado, ou nas proximidades. Bem, dali a Bíblia fala que ele foi para o deserto. E no deserto ele passou 40 dias. Bem do outro lado do Rio Jordão, e a gente está falando aqui do deserto da Judéia já, nós vamos ter um local ali chamado o Monasteiro de São Jorge, né? E aqui está uma foto desse monastério de São Jorge, que fica ali em Jericó. E deixa eu ver aqui se eu consigo fazer, né? E aqui, não sei se vocês veem, tem um edifício, que é o monastério em si, fica bem no alto. E esse edifício, ele foi construído, esse monastério, numa das cavernas ali.
porque se acredita que nessa caverna, ou se celebra, né, Jesus teria ficado cerca desses 40 dias, e ali ele teria sido tentado, principalmente com a primeira tentação, a de transformar pedras em pão. Bem, no Evangelho de Lucas, Lucas ele tem a preocupação e tem a dinâmica do seu evangelho, essa ideia de movimento, e o movimento de Jesus rumo a Jerusalém, rumo ao sacrifício. Então, no evangelho de Lucas, diferente de Mateus, que tem uma outra prioridade, Lucas ele tenta criar esse movimento. Então, a segunda tentação de Jesus, que aparece em Mateus, é Jesus em Jerusalém. Lucas deixa essa tentação para a última, porque faz parte do movimento. A segunda tentação no livro de Lucas é a tentação de Jesus ser e oferecido um mundo para ele. Se ele simplesmente adorasse ali a Lúcifer. E aqui que vocês estão vendo nesse terceiro é o Monte Nebo. E o Monte Nebo é muito famoso porque foi o local onde Jesus, ou melhor dizendo, Deus convida Moisés que suba esse monte e ali ele possa avistar a terra a qual ele não entraria, né? E dali do Monte Nebo você consegue ver, aqui tem a placa em cima do Monte Nebo mostrando as cidades. Você, num dia claro, você consegue ver ali Jericó, você consegue ver o Mar Morto, você consegue ver Jerusalém, você consegue ver Belém, você consegue ver Nablus. Nablus é onde estaria os ossos de José, aonde Josué fez muitos pactos com Israel. Você consegue ver tudo o que existia naquele local. Então, esse local, acredita que Jesus teria sido tentado ali de oferecer, olha, toda essa terra que você está vendo, tudo isso vai ser seu se você se prostrar diante de mim. Essa seria a segunda tentação, de acordo com Lucas. E a terceira tentação, segundo Lucas, termina em Jerusalém, aonde Jesus sobe num pináculo, ou elevado até o pináculo do templo, e aqui a gente está vendo o muro, e mais ou menos esse aqui seria o pináculo, aonde ele fala, jogue-se daqui de cima para baixo, e aí você vai ser, os anjos vão cuidar de você. E essa, de certa maneira, teria sido o local aonde isso teria acontecido. Então, de certa maneira, eu te levei nos três locais aonde se celebra, né, onde se faz menção a esse acontecimento da tentação de Cristo. Mas eu gostaria de convidá-lo agora a abrir a Bíblia, Lucas capítulo 4, tá? E eu tenho até minha Bíblia aberta aqui, e quem sabe eu vou compartilhar também a tela. Eu vou estar lendo desta nova versão transformadora, NVT. É uma versão um tanto interessante, no sentido que ela é um pouco mais atualizada à sua linguagem, mas ela cuida muito de ser fiel aos originais. E deixa eu ver se eu consigo compartilhar só a Bíblia aqui, para a gente, quem sabe, ler juntos, e você pode também acompanhar na sua Bíblia. Lucas 4, de 1 a 3. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, e aqui, logo ao seu batismo, e foi conduzido pelo Espírito no deserto, aonde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então, o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus. Ah,
primeira tentação de Cristo aqui, se a gente fosse analisar, não é a tentação de transformar as pedras em pão, mas é uma tentação de identidade. Uma tentação de identidade. E isso é muito interessante, porque de certa maneira, a maioria das tentações que o homem sofre estão relacionados a uma tentação de identidade, uma questão de identidade. Mas olha que interessante, Jesus tinha saído do batismo, do Jordão. E o que que ele ouviu no batismo? Este é o meu filho amado, que tenho muito prazer, que me comprazo. E agora vem a questão se você é o filho de Deus. Ali há esse questionamento de quem realmente Jesus era. E eu penso que essa é a realidade de nós homens. Um questionamento, quem o homem é hoje? E quem sabe, eu gostaria que você pensasse, quem é você como homem? Quais são as palavras ou expressões que você utiliza para descrever quem você é? Quem sabe 3 pessoas, o que que lhe veio à mente? A primeira coisa que lhe veio à mente. Você está me conhecendo agora, acho que do grupo aqui, eu penso que eu só conheço o Wendel. Eu não te conheço, você não me conhece. Se eu perguntasse para você: "Ei, quem que é você?", como você se apresentaria? Eu queria escutar de 3 homens. Eu quero escutar mesmo. Ou vocês estão dormindo já, eu fiz vocês dormirem. Sabe que, eu tinha uma irmã na minha igreja e falava assim: "Pastor", né, toda vez ela me cumprimentava ao final do culto: "Pastor, eu quero agradecer o Senhor". Eu falei: "Por quê, irmã?". Sabe, você tem uma voz, pastor, que você me põe para dormir, pastor. Eu não durmo à noite, mas quando eu escuto a sua voz aqui na igreja, eu tenho um dos melhores sonos possíveis. Pastor, você poderia gravar a sua voz numa fita assim, para quem sabe eu escutar em casa e colocar assim, eu conseguir dormir em casa? Eu falei, irmã, quem sabe a gente pode pensar nisso, mas que bom que de alguma maneira eu tô abençoando a sua vida, né? Eu Será não que foi sei se vocês elogio ou dormiram, foi... mas como você se descreveria? Bom, eu fiquei pensando nessa questão da descrição, né? É difícil a gente fazer uma autodescrição, porque é difícil, na verdade, não. É a única pessoa que talvez conseguiria fazer uma descrição real de quem nós somos, somos nós mesmos, né? Mas depois de estudar e aprender e entender um pouquinho sobre essa questão da minha posição enquanto homem, eu me descreveria como o líder do meu lar, líder do meu lar. Mas eu também me colocaria como um homem em construção, Hum. ainda, ainda com muita coisa para ser resolvida. Entendi. E, desculpa, qual que é o seu nome? Eu sei que tá ali, Lara Meu Bless é Atilibre. 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 Então, se eu encontrasse você, eu falei assim, "Ó, prazer, meu nome é Douglas, você é o Atilibre, e você, quem que é mesmo?" Aí você me explica, eu sou o sacerdote, é assim que você se apresentaria? Não. É. Se a gente fosse responder friamente, não, né? Eu Como sou, que você sou acha que você se Atilibre, eu responde? sou o esposo da Nilza, o pai da Bianca e do Luca. Ok, legal. Sou adventista do sétimo dia.
Interessante. É diferente a pergunta nessa perspectiva. Quem que seria um outro homem que Na gostaria de... perspectiva mais simples, né? Quem que seria outro que gostaria de compartilhar aqui? Mais dois, pelo menos. Como você se Bom, apresentaria? eu sou o Cláudio, tá? Digamos assim que recém-batizado, ou muito próximo de ser batizado, de ter sido batizado há um ano e pouco atrás. É uma mudança muito grande de pensamento do que eu fui 58 anos da minha vida para agora, que recém completei 60. Estou no meu segundo relacionamento com a minha esposa há mais de 17 anos. Tenho 2 filhos do primeiro casamento. E assim, vejo que eu tenho muita coisa a fazer, principalmente tentar passar para os meus filhos e os meus pais que a salvação vem pela graça e que Deus está acima de tudo. Esse é meu grande desafio. Obrigado, Cláudio, pela Só sua... eu sou adventista, os deles não são. Então, para mim, é um Obrigado aí pela grande sua desafio. apresentação. Eu consigo ver o Cláudio falando isso, quem sabe, no final de um culto, tô apertando a mão dele, ali da igreja, ele fala, olha, eu sou o Cláudio, recém-batizado, né? Se apresentando assim, legal. Tem um grande escritor chamado Nouwen, e Nouwen, ele faleceu há alguns anos atrás, e ele apresenta em uma das suas palestras as 5 mentiras sobre identidade. Henry Nouwen, ele fala que a maioria das vezes, quando nós pensamos sobre nós de uma forma superficial, ou quando nós nos apresentamos, nós usamos alguns elementos para definir quem nós somos, que realmente é uma mentira. O primeiro ponto que ele fala, eu sou o que eu tenho. Quem que é você? E muitas vezes a gente descreve, ou fala, ou pensa que eu sou o que eu tenho. A segunda mentira, eu sou o que eu faço. E se você me perguntasse, né, que você, quem que você é? Eu falo, eu sou Douglas, eu sou pastor, né? Pastor é algo que eu faço. Mas isso não é quem eu sou. A terceira mentira que ele comenta, eu sou o que as pessoas dizem ou pensam sobre mim. Essa semana foi interessante, a gente estava numa reunião estratégica, uma das minhas funções, e quem sabe a principal, eu sou o diretor operacional da Hope Channel Canada, que seria a Novo Tempo, né, aqui no Canadá. E a gente está lançando a Novo Tempo aqui no Canadá, né? A gente está começando, e a igreja pediu para que a gente coordenasse esse projeto. E a gente estava, assim, num exercício estratégico lá, e o que teve uma atividade que as pessoas perguntaram, a atividade era o seguinte, descreva as qualidades da pessoa do seu grupo. E foi interessante, no meu grupo tínhamos outros três pessoas, elas descrevendo as qualidades que elas pensavam sobre mim. E teve coisa que eu escutei que eu nunca imaginei que as pessoas pensavam sobre mim. Mas é uma mentira pensar que o que nos define é aquilo que as pessoas dizem ou pensam sobre nós. E muitas vezes a gente fica preocupado. O que estão falando de mim? O que pensam de mim? Muitos, eles lutam para apresentar uma fachada, preocupado em agradar alguém, ou um grupo de pessoas que não precisam ser agradados. A gente vê essa falsa identidade das mídias sociais, né? É a pessoa, quem sabe, fazendo exercício, ou viajando, ou não sei aonde, né? Tentando
aparecer de uma maneira diferente. O que as pessoas dizem sobre você não é a sua identidade. Olha, interessante, uma identidade, né? Eu não sou além do meu pior momento. Muitas pessoas, elas se caracterizam pelo momento de fracasso deles. Eu sou um alcoólatra. Eu lembro uma vez eu estava conversando com o Senhor e um ancião de igreja, ele falou assim, pastor, eu matei uma pessoa. Eu me sinto, e carrego com isso todos os dias. Esse peso. Definindo, ele entendia que ele era aquela pessoa do seu pior momento. Isso é uma mentira. Essa não é sua identidade, esse não é quem você é. E a quinta mentira que ele fala é que eu não sou nada menos do que o meu melhor momento. Ou seja, sabe aquela pessoa que teve um momento de glória, um momento muito bonito, e essa pessoa se refere-se àquele momento, né? Eu estava conversando com uma pessoa, e interessante, né? Quando a pessoa ficou sabendo que eu trabalhava na Novo Tempo, na Hope Channel Canada, a pessoa, olha, eu preciso te falar, eu já apareci na CNN. Eu falei, é verdade. Faz 15 anos atrás, estava assim, andando na rua, e eles me perguntaram, então, olha, eu sou uma pessoa de televisão, eu já apareci na CNN. E eu falei, nossa, que legal, né? E é interessante que logo em seguida, eu falei assim, quem sabe ela falou assim, porque essa pessoa falou assim, porque eu sou uma pessoa trabalhando na mídia, mas eu vi ela se apresentando uma outra pessoa, também se referindo àquele momento da CNN, de 15 anos atrás, sabe? Será que você é essa vitória? E Nouwen, ele coloca da seguinte maneira: Jesus veio para nos anunciar, que uma identidade baseada no sucesso, popularidade e poder é uma identidade falsa, uma ilusão. Em alto e bom som ele diz, você não é o que o mundo faz de você, mas você é filho de Deus. Em outro texto, ele coloca da seguinte maneira, a vida espiritual requer uma reivindicação constante de nossa verdadeira identidade. Nossa verdadeira identidade é que somos filhos de Deus, os filhos e filhas amados do nosso Pai Celestial. E esse é um ponto importantíssimo do homem. Homem, você não é o que você faz, você não é o seu fracasso, você não é o que você tem, você não é o que as pessoas pensam de você, você não é o melhor momento da sua vida, você é o Filho de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se a gente for lá em Gênesis capítulo 1, né, o versos 26 e 27, né, e eu vou até puxar aqui para a gente ler rapidinho esse texto também, porque acho que vale a pena. E quem sabe conversarmos sobre isso. Gênesis 26 e 27. Então disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens da terra e sobre animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E se a gente tivesse tempo, eu sei que eu deveria estar acabando, acho que daqui a uns 5 minutos, algo desse tipo, e eu ainda nem tenho as 3 tentações, mas tudo bem. Veja, o ser humano, e a gente está analisando o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Aí vem a pergunta, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus?
É interessante que por quase 2000 anos os teólogos têm se questionado o que significa essa expressão, ser criado à imagem e semelhança de Deus. Alguns falam, não, ser criado à imagem e semelhança de Deus é ter traços físicos. Então, se a gente tem uma mão, é porque Deus tem uma mão. Se a gente tem 2 olhos, é porque Deus tem 2 olhos. Isso significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Outros dizem que são características psíquicas, no sentido de, olha, Deus pensa, então um homem pensa. Por esse homem ser um ser racional, é isso que significa ser a imagem e a semelhança de Deus. É um ponto interessante. Alguns colocam, não, ser criado à imagem e semelhança de Deus são características de fecundação, de crescimento, de ser capaz de multiplicar e recriar, que é um aspecto. Existem cerca de 8 grandes teorias, mas se a gente fosse analisar biblicamente a linguagem, as palavras, as expressões, 3 imagens emergem do que seria ser imagem e semelhança de Deus. A primeira que eu quero chamar a atenção vem de Gênesis, capítulo 5, de 1 a 3. E deixa eu compartilhar aqui com você o que significa biblicamente, não por colocando a minha ideia no texto, mas deixando o texto falar. A gente chama de teologia bíblica. Essa expressão imagem e semelhança, ela vai aparecer novamente em Gênesis capítulo 5, versos de 1 a 3. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Criou o homem e mulher, quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele e a sua imagem. A palavra semelhança e imagem é a mesma palavra usada no original para Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Logo, partindo de uma teologia bíblica, ser semelhante e criado à imagem e semelhança de Deus quer dizer ser um filho de Deus. Assim como Adão foi criado à imagem e semelhança dele, Sete foi criado à imagem e semelhança dele. E Sete era filho, era um aspecto relacional. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é um aspecto relacional. Você foi criado para ser filho de Deus. Você foi criado para estar em relacionamento com Deus. É por isso que enquanto você não tiver um relacionamento com Deus, parece que está faltando algo. Porque na sua essência, você é filho de Deus e precisa se relacionar com Ele. Mas o próprio texto, lá em Gênesis capítulo 2, ou melhor, 1, o verso 26 e 27, né? O texto que a gente leu, ele dá uma outra ideia, né, do que seria ser imagem e semelhança numa perspectiva bíblica. Né? Então, ali, o verso 27, o que a gente leu mesmo, 26 até 28, e deixa eu compartilhar minha tela aqui para ir rápido, diz o seguinte: passamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, dominará. E ele falando do seu domínio. Então os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem. Estes versos, estes verbos, eles apresentam um detalhe muito importante. O homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, ele deve imitar a Deus. O imago Dei leva ao imitatio Dei. Isso é um conceito teológico, aonde ser criado à imagem de Deus quer dizer que você deve imitar a Deus. E porque Deus reina, você vai reinar. Você é sacerdote, você é rei, você é realeza. Essa é a grande ideia. Deus, porque você é filho dele e ele reina, você vai reinar. Reinar sobre a terra.
E isso é uma ideia linda. E para você estar imitando a Deus, porque Deus cria, Deus do nada trouxe a criação, você agora vai poder procriar. Deus capacitando para que você seja como Ele. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é imitar a Deus. E ao imitarmos a Deus, nós vamos ser realeza. Essa é a primeira ideia. E a segunda grande ideia do que é imagem, somente do homem, vem do capítulo 2, verso 15. E deixa eu compartilhar minha tela aqui, que é um texto interessante. Pessoas, muitas vezes, nós não paramos para prestar atenção. Gênesis 2,15 diz o seguinte: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Esses dois verbos, cultivar e tomar conta, eles só aparecem novamente na Bíblia em contextos do santuário. São dois verbos que eles identificam a obra de um sacerdote. E é interessante que o Éden seria o primeiro palácio, o primeiro templo, aonde o homem se encontra com Deus. A ideia do Éden como um templo, um santuário. E o homem agora, ele exerce esse cuidado sobre o santuário, aonde o homem encontra-se com Deus. E é interessante que essa ideia volta no Apocalipse, aonde Deus faz morada com o homem no Éden e tem um relacionamento com o homem no Éden. Cuidar e tomar conta são dois verbos que só vão se repetir lá no livro de Levíticos, no processo do levita cuidando do santuário, do tabernáculo do deserto. Nesse contexto, o homem é sacerdote. E foi interessante ali quando a Tibli, né, comentou a sua definição, sou um sacerdote. Essa é a identidade do Gênesis. O homem é criado à imagem de Deus, logo ele deve ter um relacionamento de filho com Deus. Ele deve imitar a Deus, e ao imitar a Deus ele vai ser realeza, e ele vai ser o quê? Sacerdote, por essência. E enquanto nós não formos realeza ou sacerdote, nós não somos realmente quem Deus nos criou para ser. E essa é a sua identidade. E para não deixar nós aqui não cumprir aquilo que eu prometi, né, de falar pelo menos das 3 tentações, deixa eu passar com vocês nos próximos 3 minutos aqui algumas ideias. Voltando lá em Lucas capítulo 4. Veja, a primeira tentação que Jesus sofre era o questionamento de quem ele era. E essa é a grande tentação de todos nós, de quem nós somos. E aqui, Satanás, no verso 3, ele diz o seguinte: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. O que nós vemos aqui? Nós vemos duas grandes tentações. A primeira grande tentação é a tentação dos desejos pessoais e fisiológicos. Jesus estava no deserto sem comer durante 40 dias. E Satanás agora, ele vai tentar Jesus na fome. Vai tentar nele do desejo que ele tinha dentro dele, da necessidade física que ele tinha. Veja, uma das grandes tentações do homem é não controlar os seus desejos e necessidades físicas. Podem ser necessidades sexuais,
como outros elementos. Assim como Jesus foi tentado pelos seus desejos físicos, pelas suas necessidades físicas, Satanás, ele tenta o homem a partir dos seus desejos. Se a gente for lá em Tiago capítulo 1, a gente vai ver que toda tentação, ela surge dentro de nós. O que Satanás faz, ele estimula conhecendo o que está dentro de nós. Eu falo que Satanás é um grande pescador. Eu não sou um bom pescador. Mas uma coisa eu aprendi pescando. Para cada peixe existe uma isca diferente. Satanás é um pescador hábil. Ele conhece, ele está estudando você. E ele vai tentar você nos seus desejos pessoais e desejos e necessidades físicas, naquilo que ele vai tentar derrubar você. Ele não vai te tentar em algo que você vai vencer. Então, quando a gente vê José sendo tentado por aquela mulher, a esposa de Potifar, a deitar-se com ele, não pense que Satanás está dando essa tentação para fazer um testezinho. Ele sabia que aquele era o ponto fraco de José. E, de certa maneira, é um ponto fraco de todos os homens. E ele vai atrás daquele ponto fraco. E ele foi atrás desse ponto fraco de Jesus. E ele vai atrás dos homens desse ponto fraco. E aqui vem um outro ponto dessa tentação. A tentação de fazer em vez de ser. Veja, Jesus vai falar em João capítulo 6 que ele é o pão do mundo, pão da vida. Veja, Satanás está tentando ele a fazer pão, mas Jesus é pão. E nós somos tentados a fazer como homens, fazer para prover, fazer para isso, fazer para aquilo. E Deus nos chama para ser. Não é o fazer, é o ser. E Jesus responde e vence a tentação. Está escrito: uma pessoa não vive, um homem não vive só do pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente tem que se agarrar à palavra. Se a gente for lá em 1 João capítulo 2, nós vencemos a Satanás porque a palavra de Deus está em nós. Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra você. A segunda tentação de Jesus tem a ver. Então o diabo levou a um lugar alto e no monte lhe mostrou todos os reinos do mundo. Ele lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem quiser. Disse o diabo: eu lhe darei tudo se me adorar. Tem tanta coisa que a gente podia falar aqui, mas eu gostaria de dizer para você: Satanás não tem nada a nos oferecer que nós já não tenhamos. Interessante, ele vai tentar Eva dizendo: olha, se você comer do fruto, você vai ser o quê? Igual a Deus. Eva, você foi criada à imagem e semelhança. Você já é como Deus. Não tem nada que Satanás venha tentar você que você já não tenha, porque Deus, em sua misericórdia e plenitude, já lhe concedeu tudo que você precisa. E a gente, nós homens, nós temos esse desejo de ter mais, de ter poder, de ser aplaudido, de prover, de ter um reino. Mas você já tem um reino na sua casa. Você já é um sacerdote. Você não precisa ter um reino desse mundo. E é por isso que Deus fala: não invista aonde ladrões podem roubar,
e a traça e o ferrugem corrói, mas invista no reino celestial. Não tem nenhum problema de você oferecer uma melhor condição de vida para sua família, para você. Não tem nenhum poder, nenhum problema você correr para ter mais. Mas isso não pode ser a prioridade da sua vida e a busca incansável do seu dia a dia, de um reino, de um carro, de uma casa, de uma viagem. Você não precisa disso. Você já tem um reino. Você já tem um sacerdote. E a última tentação de Jesus, e aqui eu quero terminar e eu peço desculpa por estar passando do horário, À vontade, e a não gente, tem problema. e a gente poderia desmembrar todos esses, como eu disse, essas bombas, essas ideias, esses conceitos durante várias semanas, mas é que ele diz, né? Então o diabo o levou a Jerusalém. Peraí, antes disso, o verso 8, Jesus responde: adore o Senhor seu Deus e sirva somente Ele. Eu não preciso de reino, porque o meu Pai é o rei, e eu já tenho um reino em meu Pai. Volta essa questão da identidade. Agora, verso 9. Então o diabo levou Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, de novo, questionando a identidade de Jesus, solte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que protejam. Eles sustentarão, e aqui Satanás agora usa um texto da Bíblia, já que Jesus tem respondido com o texto da Bíblia. Satanás menciona um salmo, para que você não machuque o pé em alguma pedra. E aqui o Salmo é 91, verso 11 e 12, que Satanás está, sabe? E aqui tem vários tentações, mas eu queria destacar uma. A tentação da religiosidade. Satanás usa a Bíblia. E ele usa a Bíblia para invocar promessas de Deus e até fora do seu contexto. E nós, homens, muitas vezes, nossa identidade, a gente pensa que a gente tem que ser religioso. E eu quero fazer uma distinção aqui da religiosidade e da espiritualidade. O religioso é aquele que foca na estrutura, na aparência, em fazer para ganhar. É o fariseu. E não, lembre-se, fariseu não é uma coisa ruim. Jesus disse: se a sua justiça não exceder a justiça dos fariseus, você não vai entrar no reino do céu. O fariseu, ele entendia, e ele era fiel ao entendimento dele, que o reino dos céus era algo mais importante. É interessante que os fariseus foram atraídos a Jesus porque as mensagens deles eram semelhantes. A principal mensagem de Jesus era o reino dos céus. E dos fariseus era o reino dos céus. Então, quando vem esse homem falando do reino dos céus, opa, esse daí é um de nós. Só que os fariseus entendiam e buscavam o reino dos céus pela observância específica e ao pé da letra da lei de Deus. Eles achavam que o reino dos céus, ele viria, ou aconteceria, no dia que eles conseguissem cumprir todas as leis de Deus por eles mesmos. E por essa razão, eles enxergavam, e o povo judeu ainda enxerga hoje, que a Bíblia, ou a Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, existem 613 leis. Então eles têm que obedecer a essas 613 mandamentos. E eles aí criaram mandamentos para proteger, para que esses mandamentos não fossem quebrados. Mais de 1.200 outras leis para proteger, para que essas 613 leis não fossem quebradas. Pensando, só vamos alcançar o reino quando a nossa religiosidade for capaz de obedecer cada regra.
Mas Deus não está atrás da religiosidade. Porque a religiosidade está baseado no meu esforço, naquilo que eu faço. E querido pai, querido homem, você não vai alcançar a sua identidade ou o sucesso da sua família através das suas forças, da sua iniciativa, se você é o foco. Tudo é uma questão de relacionamento com Deus. E Jesus fala, o foco não está em você. O reino dos céus não é sobre você e você obedecer. O reino dos céus é sobre Deus. E você se submeter a Deus e ter uma comunhão com Deus. E isso deixou eles muito, mas muito loucos, ao ponto que a religiosidade deles levou eles a matarem a Jesus. E eu digo que muitas igrejas hoje eles vão crucificar novamente a Cristo por causa da religiosidade deles. Querido homem, querido realeza, sacerdote, você tem que ter não uma religiosidade, mas uma espiritualidade. E essa espiritualidade vem da submissão completa a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A espiritualidade, o primeiro chamado, é a submissão a Deus. Porque a religiosidade, ela vai tentar focar em você. O centro é em você. Jesus, se você obedecer, você se joga e você vai invocar a Deus e Deus vai te prover salvação. E Jesus fala, não é sobre mim, não é sobre meus desejos, mas é sobre submeter à vontade do Pai. E você precisa ter esse caminho com o Pai. Você tem que andar com o Pai. É interessante, em 1 João, capítulo 2, eu mencionei há pouco, ele faz uma classificação, ou faz menção de três grupos. Filhinhos, vocês conhecem aquele que salvou seus pecados. Jovens, vocês colocaram a palavra de Deus no seu coração e venceram o inimigo. Pais, vocês conhecem o Pai. E os estudiosos, teólogos, entendem que ele não está falando de faixas de idade, mas falam de maturidade espiritual. Aquela pessoa que é um filho, é uma criança espiritualmente, é uma pessoa que vai focar simplesmente Deus como um salvador para suprir os seus problemas. Aquele que amadureceu e assume que Deus é o Salvador, ele vai buscar a palavra. E pela palavra, ele vai vencer o inimigo. Ele sabe. Ele tem conhecimento. Ele sabe explicar o sábado. Sabe explicar 2.300 tardes. Tal conhecimento. Ele é forte. Mas aquele que vive só nessa fase, ele ainda é maturo. É jovem. Mas idosos ou pais, aqueles que são maduros na fé, eles conhecem o Pai. E conhecer na Bíblia não é uma informação de saber o nome. Eu conheço o Wendel. Não. Conhecer na Bíblia é intimidade. Conheceu Adão a Eva e eles geraram filhos. Conhecer na Bíblia é ter essa intimidade tão profunda de um homem com uma mulher. Maturidade espiritual é conhecer a Deus. Ele não sabe só sobre Deus, mas ele sabe e convive com Deus. Né? Meu filho está apaixonado por futebol. E ele nunca gostou. Mas ele está apaixonado por futebol porque tem um amiguinho na escola dele que gosta de futebol. E ontem ele estava assistindo a Eurocopa, junto com o amiguinho dele, via Zoom, ali via FaceTime, alguma coisa. Os dois estavam assistindo o jogo da França e da Holanda, porque eles são apaixonados aí, né, na forma de expressão, gostam aí
Mbappé, né? Mas eu não estava jogando. E só ficava falando, olha o Mbappé. E eu chamei tantas vezes meu filho a assistir futebol, ele não queria assistir futebol, ele gosta de rock. Mas por causa desse amiguinho, agora ele vai de camisa de futebol pra escola. Papai, você tem que levar camisa de futebol pra mim, porque meu amigo e tal. Mas se a gente fosse falar de futebol, e eu perguntasse aqui pra você, né, que é o jogador aí que você gosta. Aí, quem sabe você ia falar o nome de um jogador, aí eu ia perguntar mais, que time que ele joga? Você saberia a informação? Quantos gols já fez? Aí, quem sabe você pode fazer uma pesquisa. E você teria informações sobre essa pessoa. Aí eu ia perguntar pra você, mas você, mesmo sabendo todos esses dados dessa pessoa, você realmente é amigo, conhece, você frequenta a casa dessa pessoa? E eu penso que a maioria de nós fala assim, não. Eu não conheço ele pessoalmente, só sei sobre ele. E muitas vezes, a tristeza é que a gente vê homens que sabem sobre Deus, têm informações sobre Deus, que têm informações sobre a palavra de Deus, mas não conhecem a Deus, não têm um relacionamento com Ele. Não coloque a Deus à prova tendo informações sobre Ele. Não era isso que Satanás estava discutindo com Jesus. Mas o que Jesus está dizendo para ele assim, eu sei muito mais do que informações sobre Deus. Eu sei quem Ele é porque eu convivo com Ele. E eu e você precisamos conviver com Deus a cada dia. Os nossos filhos vão ver e fazer aquilo que eles veem nós pais fazendo. A primeira imagem que eu tenho do meu pai, a cada dia ao crescer, ao acordar, era ver ele de joelho. Não teve um dia na minha vida que eu levantei e eu não encontrei meu pai ajoelhado orando. Que imagem, que exemplo você está tendo e dando para os seus filhos. Mas, de novo, esse exemplo não é simplesmente para parecer. Meu filho está acordando, deixa eu ajoelhar. Deixa eu parecer. Não é isso que Deus quer. Isso é religiosidade, é querer aparecer. É sobre você. É o desafio de ser, de viver. As tentações de Jesus que giram, de certa maneira, ao redor da identidade, é uma tentação de você não ser, mas aparecer. Em vários aspectos. E a essência do Evangelho é ser. Ser porque eu conheço o Pai e vivo no Pai. E o Pai vive em mim. Que Deus te abençoe ricamente. Que você possa descansar na identidade que Deus lhe atribuiu, que não é baseado em você, é baseado nele. E que você possa viver nele para ser vitorioso como homem, como esposo e como pai. Que Deus te abençoe. Querido Pai, eu oro para que cada homem que está escutando a minha voz neste momento possa viver na tua presença, possa ser a imagem e a semelhança de Deus. Que eles não caiam na tentação de duvidar de quem são. Que eles possam estar focados em ser, ao invés de fazer ou aparecer. Que eles possam estar focando no seu verdadeiro reino, seu lar, sua casa, o reino que Deus nos concedeu para cuidar, e não correr atrás do reino e das luxúrias ou das vaidades deste mundo. E que eles não possam focar numa religiosidade
que é baseado na performance, aquilo que eu faço, deixo de fazer, é sobre mim, mas possam ter uma espiritualidade que emerge porque eles estão conectados à videira e vão dar muitos frutos. Senhor, nós falamos de conceitos muito importantes e profundos no dia de hoje. E não tivemos muito tempo para desmembrar, ou quem sabe trazer ilustrações para clarificar, mas eu oro porque essa semente que foi colocada da tua palavra possa germinar e trazer muitos frutos. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. E aí, Atilibre, temos uma série ou não? Não, não pode ficar sem, né, cara? Não pode parar aqui, pastor. Eu fiquei ouvindo aqui falando, mas gente, ele vai ter que fazer isso aqui agora. Pastor, eu estava ouvindo aqui atentamente e esse para mim é um dos pontos assim que pega muito, é a questão da identidade, porque isso é uma coisa que nós já conversamos aqui no grupo, inclusive, sobre essa agenda do inimigo para desconstruir, né? E é tudo que Satanás faz, tem tentado fazer desde o início, né? É desconstruir o ser humano, né? E esse grande embate sobre a adoração tem a ver com a identidade, porque eu adoro a Deus por Ele ser o meu Criador, né? Então nós vemos que esse é o grande ódio do inimigo, é ver que nós, como criaturas, imagem e semelhança de Deus, nós o adoramos, né? Então esse embate ele é ferrenho. Então esse tema, o tema da identidade, talvez seja o cerne de praticamente tudo que envolve o homem, né? Então, pastor, eu já queria fazer aqui um apelo. O apelo, o Wendel vai aí depois fazer os trâmites contigo aí, mas nós gostaríamos muito de ouvir essa série na íntegra, ouvi-la e poder realmente compreender com mais clareza. E eu creio que o pastor fez um resumo do resumo do resumo aí, né? Mas já foi algo tremendo, tremendo. Deus seja louvado por essa mensagem poderosa, né? O pastor sabe que de todas as imagens que eu tenho de Deus, aquela que uma vez eu falei aqui no grupo, sabe quando a gente carrega uma foto na carteira de alguém? Então, assim, é aquela imagem que você quer sempre ver, né? Da pessoa que você ama. E quando eu usando essa ilustração, se eu tivesse uma foto de Deus na carteira, essa imagem, ela para mim está retratada ali também em Lucas, né? No capítulo 15. É aquele pai que está na varanda esperando o filho voltar para casa. É a imagem de um pai. Para mim, essa é a imagem de Deus. E quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, a primeira palavra que ele usa é Pai. Então, muito obrigado, pastor, por essa mensagem tão oportuna para os nossos dias. Vou dar aí, se alguém quiser dar uma palavrinha também, fique à vontade, senão desde já fica a minha gratidão aqui, Wendel, por ter convidado aí o pastor Douglas. Eu também só quero agradecer aí, Douglas, pela disponibilidade. Tem uma agenda super cheia aí, cheia de atividades e tal, e comparecer aí na madrugada, aqui 1 hora menos aí do Brasil, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade, pela mensagem maravilhosa, muito boa. E espero que a gente faça mais vezes aí. Então já fica aí na mão aí, Wendel. Veja aí com o pastor Douglas aí. Tenta ajustar aí, pastor. Vai ser uma alegria poder ouvi-lo aí na íntegra, tá? E que Deus continue abençoando o seu ministério aí frente a Novo Tempo aí do Canadá, a sua missão. Compartilhe aí depois com o Wendel, com o grupo aí, de que forma, de repente, nós podemos também
de alguma forma contribuir, se de alguma forma nós pudermos contribuir, aqueles que puderem vão poder contribuir também, tá bom? Vamos estar em oração por você, pela sua família, pelo seu ministério. Muito obrigado, e com certeza vou poder estar com vocês. Eu penso que depois de setembro eu consigo arranjar algumas datas para estar mais com vocês, e quem sabe continuar e desmembrar aqui, né, quebrar esse assunto que é tão profundo e importante. E é a primeira vez que eu estou falando esse assunto em português, né, que o meu pastoreio aqui foi em inglês, então muitas vezes as ideias, e faltam as palavras muitas vezes, mas obrigado pela oportunidade, e foi um prazer conhecer vocês, e a gente vai, com a ajuda de Deus, estar juntos novamente. Legal, legal. Queridos, feliz sábado para todos vocês, na presença de Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa aula aqui, essa mensagem foi gravada, está gravada, logo eu vou disponibilizar para você pode aí compartilhar com seus amigos, tá? Lá no nosso canal a gente tem muitas mensagens que foram colocadas aqui, foram passadas, e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês aí, tá bom?